Olá a todos e todas, meu nome é Jonathan Campos Percivale de Andrade, sou professor de Direito Internacional da Faculdade Peruíbe. O trabalho tem o título O Ser Humano no Espaço, Enviados à Humanidade, e foi submetido à sessão de Direito Espacial. Antes, no entanto, de iniciar a apresentação, eu gostaria de cumprimentar a organização do evento e agradecer a oportunidade. As atividades espaciais e o próprio direito espacial sempre se permearam por uma lógica beligerante. Após o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e ex-União Soviética conseguem se valer do espólio do Estado alemão e, a partir de tecnologias e do pessoal que foi absorvido por esses estados, começam a desempenhar esforços e desenvolver tecnologias que pudessem levá-los ao espaço. É claro que, num primeiro momento, essas atividades tinham por finalidade a pura e simples demonstração de poder, a demonstração, sobretudo, de capacidade bélica, caso essas duas potências em situação antagônica viessem a iniciar um conflito armado. Essas atividades espaciais, elas se iniciam, sobretudo, com o envio do satélite Sputnik 1 pela ex-União Soviética em 4 de outubro de 1957. Embora outros objetos espaciais tenham sido levados ao espaço, cumpre no trabalho destacar justamente o envio do ser humano ao espaço, como ocorrera com o primeiro deles, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, assim como no mesmo ano, em 5 de maio, com Alan Shepard, e ainda destacando Valentina Tereshkova em 16 de junho de 1963, e a chegada do homem à Lua com Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em 20 de julho de 1968. Esses envios de pessoas ao espaço fez com que o direito espacial se abrisse à necessidade de reconhecimento jurídico da figura dos astronautas e, consequentemente, do reconhecimento de direitos a eles. Isso ocorre, num primeiro momento, com a Declaração dos Princípios Jurídicos Reguladores das Atividades do Espaço na Exploração e Uso do Espaço Cósmico de 1963, uma resolução concluída sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Ela, do ponto de vista cronológico, é criada após os primeiros envios de pessoas ao espaço exterior e tem por finalidade, dentre outras coisas, reconhecer um dever de assistência aos astronautas no espaço e atribuir a eles o caráter de enviados da humanidade. O Tratado sobre princípios reguladores das atividades do espaço na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, o Tratado do Espaço de 1967, caminhou no mesmo sentido, reconheceu tais obrigações um tanto quanto singelas e também atribuiu aos astronautas o caráter de enviados da humanidade. Ato contínuo, no ano seguinte, em 1968, foi concluído o acordo sobre salvamento de astronautas e restituição de astronautas e de objetos lançados ao espaço cósmico, no qual, ao invés de se utilizar da palavra astronautas para se referir às pessoas que vão ao espaço, se fez a opção pela expressão pessoal de uma aeronave. Ou seja, enquanto falava-se na Declaração sobre Princípios de 63 e no Tratado da Lua de 67 sobre astronautas de maneira peremptória, o Acordo sobre Salvamento, embora no seu título faça referência aos astronautas, deixa de tratá-los como enviados da humanidade e amplia o espectro de aplicação, abrangendo aparentemente outras pessoas, ao se referir ao pessoal de uma aeronave. O Acordo sobre Salvamento de 68, ele basicamente trata do dever de notificação entre os estados, no caso de tomarem ciência de uma aterrissagem forçada, seja em alto mar, seja no território de outro,
de uma nave espacial que contenha, consequentemente, astronautas, e, a partir dessa obrigação, passam os Estados partes a ter dever de, ocorrendo qualquer um desses eventos, adotar medidas para salvar estes astronautas, oferecendo a eles toda a assistência possível e, assim que possível, restituindo-os ao estado lançador. Sendo assim, se tem um regime jurídico específico voltado aos astronautas, sobretudo a partir dessas três normas. No entanto, considerando-se o teor das atividades que desempenham e o nível de riscos a que são expostos, esse regime jurídico ele se revela um tanto quanto singelo, porque não cria nenhuma outra espécie de obrigações aos estados e, consequentemente, direitos aos astronautas. Contudo, em relação à figura dos astronautas e quem são essas pessoas objeto de tutela pelo direito espacial, deve-se acrescentar também a existência do acordo sobre a estação espacial, pelo qual, no regime jurídico voltado a ela, se faz uma interessante diferença acerca de dois tipos de tripulação. Segundo as regras da Estação Espacial Internacional, a tripulação pode ser composta por profissionais, astronautas ou cosmonautas profissionais. A terminologia cosmonauta normalmente utilizada no contexto da União Soviética, numa perspectiva muito mais lógica e racional do que o conceito de astronauta, além, numa segunda espécie, de se falar em participantes de voos espaciais. Essas tripulações elas podem ser designadas para fins de expedição ou de visitação, enquanto tripulação de uma nave destinada à Estação Espacial Internacional. Isso nos faz crer, portanto, que nem todas as pessoas que participam de um voo espacial, inclusive da própria estação espacial, podem ser consideradas como astronautas, porque nem todas elas podem desempenhar atividades voltadas ao proveito da humanidade, como se espera a partir do regime jurídico voltado ao espaço exterior. Convém ressaltar aqui que dentro do conceito de astronautas se tem a ideia de que desempenham atividades voltadas ao proveito da humanidade e sempre de forma pacífica. Por isso, emerge uma figura um tanto quanto particular que revela o alto grau de desenvolvimento do direito espacial e das atividades espaciais, que são justamente os turistas espaciais. Desde o início deste século já se viu notícias e se soube do envio de pessoas ao espaço com fim recreativo. Sabe-se, inclusive, de iniciativas de empresas privadas que tem por finalidade lançar pessoas ao espaço para fins recreativos, e a doutrina tende a considerar os turistas espaciais e, consequentemente, esses voos turísticos como qualquer espécie de atividade que tenha por objetivo uma experiência indireta de voo ao espaço exterior a título recreativo, a título de lazer. Ou seja, quando o voo espacial ele não tiver uma finalidade científica e as pessoas que fazem parte desse voo, contratantes de um serviço, se dirigirem ao espaço para um fim recreativo, assim serão considerados como turistas espaciais. É certo que o termo, embora preciso em relação aos objetivos, ainda não tem um status jurídico perfeitamente definido, assim como tantos outros temas em direito espacial que demandam uma regulamentação específica e a criação de normas também para regê-los. Observa-se que o turismo espacial se enquadra neste aspecto. Desse modo, nos cabe decidir e definir quem são os enviados da humanidade. Isso porque, se
os astronautas, repito, devem ser considerados como indivíduos que participam de voos espaciais e que desempenham tarefas e atividades em proveito e para o desenvolvimento da humanidade, certamente os turistas espaciais não fariam parte desse conceito. Ou seja, por uma consequência lógica, não seriam astronautas, não desempenhariam atividades profissionais, afinal, sua missão não haveria, na verdade, uma missão e menos ainda qualquer tipo de desempenho de ofício ou coisa que o valha, de modo que ficariam excluídos dessa noção de enviados da humanidade. A expressão enviados da humanidade ela foi proposta, agora me dirigindo ao final da apresentação, pela ex-União Soviética e gerou uma série de debates no contexto do Comitê da ONU para Uso Pacífico do Espaço. Se chegou a crer, inclusive, que o termo poderia atrair a aplicação de regras diplomáticas, bem como que os astronautas poderiam gozar de imunidade e inviolabilidade caso aterrissassem em outro estado e qualquer risco fosse apresentado à sua integridade ou à física ou à sua vida. No entanto, aponta-se num outro norte, no sentido de que a expressão enviados da humanidade tende a reconhecer o valor das atividades desempenhadas pelos astronautas e, ao contrário do que alguns acham, não se trata de uma mera expressão retórica, mas que, para que assim possam ser considerados, os astronautas eles devem desempenhar exclusivamente atividades pacíficas. Qualquer atividade militar ou beligerante ao arrepio do direito espacial lhes retiraria esse caráter de enviados da humanidade e, consequentemente, não garantiria a eles toda a assistência possível que é possível concluir que decorre dessa expressão. Em outras palavras, tratar os astronautas como enviados da humanidade significa reconhecer o valor de suas atividades, do risco que se expõe para o proveito de toda a humanidade e também gerar uma obrigação aos Estados, a partir do regime jurídico voltado ao espaço exterior, de que empreendam todos os esforços para resgatá-los e oferecer-lhes assistência no caso de eventos tanto no espaço quanto em solo terrestre. O local de qualquer evento que pudesse ser prejudicial à integridade ou à vida dos astronautas não pode ser óbice para que os estados tomem providências para resgatá-los. Então, conclui-se que a expressão enviados à humanidade aplica-se exclusivamente aos astronautas que desempenhem atividades pacíficas no espaço e garante a eles o direito a toda e qualquer assistência em qualquer lugar em que se encontrem. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.